como funciona o fluxo de caixa? Bem, nós vamos colocar aqui os dias da semana, nos seus respectivos dias, tudo bem. O saldo anterior vai ser dado na questão, nós colocamos aqui. A receita à vista é uma média da receita dos dias que já ocorreram, é dado na questão. Geralmente, de segunda a quinta é um único valor, na sexta e sábado aumenta, ou então só no sábado aumenta, é maior. Contas a receber e contas a pagar vai vir da tabela de contas a receber e a pagar. O funcionamento de contas a receber e contas a pagar é bem simples. Aqui a gente coloca o nome da conta e aqui o valor a ser pago, ou a ser recebido no caso, né? Soma tudo, todos esses valores aqui, vai dar o total de contas a receber. Mesma coisa para contas a pagar, o nome, o valor, soma tudo, total. Esse total de contas a receber e total de contas a pagar serão lançados na tabela de fluxo de caixa. Aqui em pagamento à vista é a mesma coisa. É uma média dos dias que já ocorreram antes e geralmente vem com um único valor, tipo R$300 todos os dias até no sábado. O domingo não há atividade, não há nenhum lançamento. Aí aqui nós vamos pegar, somar total de receitas, contas a receber, total de créditos e lançar aqui. Depois somar o total de débitos, lançar aqui. Créditos aqui, créditos mais débitos dá o saldo do dia. Aliás, crédito menos débitos, saldo do dia. Saldo do dia anterior mais saldo do dia, saldo acumulado. Certo? Aí eu vou fazer uma simulação aqui. Supomos que seja 3.000 no saldo anterior. Aqui em receitas à vista, eu vou lançar R$200. Eu tô mexendo só com previsto porque é uma previsão, né? O realizado a gente coloca quando for realizado, mas nas questões de prova não terá o realizado, só o previsto. Contas a receber. Eu não vou lançar porque senão eu teria que mexer com a outra tabela. Só vou deixar aqui só para ter uma noção. Vamos supor que pagamentos à vista seja R$300. 300. País. Total do dia: 200 menos 300, créditos menos débitos, menos R$100. Total do saldo do dia anterior mais o saldo do dia vai dar o saldo acumulado, ou seja, 3.000 mais menos R$100 dá 2.900. 2.900, segunda-feira, a segunda será o dia anterior da terça. Então, terça-feira, saldo do dia 100. Então, saldo do dia anterior, 2.900, mais menos 100, 2.800. 2.800 mais menos 100, 2.700. 2.700 mais menos 100, 2.600. E daí por diante. Esse é o funcionamento básico do fluxo de caixa. Bem, é isso aí. Eu vou fazer um exercício de fluxo de caixas. Para começar o fluxo de caixa, eu vou fazer primeiro contas a pagar e a receber. Aqui está a tabela de contas a pagar e a receber. O que eu lançar aqui, o resultado do dia de contas a receber e depois de contas a pagar serão lançados aqui no fluxo de caixa nos dias respectivos. Primeiro eu vou colocar os dias aqui, exercício 1, então 25, 26, 27, 28, 29 e 30. E aqui 25, 26, 27, 20, opa,
28, 29 e 30. Contas a pagar ou a receber, cliente A. Opa. Cliente A, que é R$200. Contas a pagar, fornecedor A, R$400. Dia 26. Cliente B, 400. Fornecedor H, 500. Fornecedor A, R$200. 500 e 200. Dia 27. Recebimento, só um minuto. Cliente B. Opa, eu não mudei de dia, então exclui. Cliente B. Cadê? Perdão, não é B, é D. Pagamento de... ou recebimento de 850. Pagamento vai ser de salários. Que é de salários R$800. Opa, 800. E fornecedor B, que é de R$100. Aqui no dia... Uau, eu saltei um dia. Nem tinha visto. 28, 29, 30. Aqui eu vou excluir. Dia 28. Recebimento cliente é... Este é 400. E pagamento fornecedor S. Fornecedor S de 180. No dia 29 vai ser cliente G. Que é de R$300. Cliente H, se não me engano, que é de 350. E outras fontes, que é de 250. Pagamento vai ser fornecedor D de R$1.000 e o água e luz. Água e luz, que é de 400. Agora é dia 30, só conferir aqui.
300, 350 e 250, 1.400. Dia 30. Outras fontes, recebimento de outras fontes, que será R$100. E pagamento fornecedor, forne, X, que é de 200. Já foi lançado o total de cada dia, de contas a pagar, ou de contas a receber, de contas a pagar lá no fluxo de caixa. Tudo lançado aqui em contas a receber e contas a pagar, certinho. Agora, no enunciado da questão, fala que o saldo do dia 23, ou seja, anterior ao nosso período, o saldo anterior é R$1.500. 1.500. A média diária de recebimento à vista é 250 nos primeiros dias da semana e 400 na sexta e sábado. Então, 250 e 400 na sexta e no sábado. Lembrando que eu estou saltando aqui o realizado, porque nós só temos o previsto, ainda não foi o dia, o fluxo está prevendo o que será. E o pagamento, a média diária é de R$300. Então, 300. Certinho, termina aqui. Esses dias aqui podem ser excluídos. Deixa eu confundir. Nosso fluxo de caixa termina no dia 30. Tá pedindo na questão, usando o modelo de Millior, com base no fluxo de caixa acima, determine o saldo ótimo de caixa e o limite de controle superior, utilizando-se das seguintes informações. Ou seja, que é o saldo último e o limite superior, saldo ótimo, limite superior, Z e H. Eu vou calcular aqui e vou ensinar a calcular normalmente, na mão, melhor, no punch. Vamos lá. O I, ele dá, é 0,1%, 0,1. Aqui já está o símbolo da porcentagem, então eu não preciso transformar. Mas se eu fosse transformar, seria 0,1 dividido por 100, já que é 100%, daria 0,001. O L, cada empresa determina o L, que é o limite inferior de caixa, o limite mínimo. Vamos ver aqui o esquema. No esquema de Millior, nós podemos ver o seguinte. O fluxo de nosso caixa vai ter os seus altos e os seus baixos. Cada empresa determina o seu L, que é o limite inferior. O L e o H são como gatilhos. O Z é um parâmetro. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos calcular através de fórmula o nosso Z e o nosso H. Ou seja, o nível de retorno, nosso nível limite superior. O L é de cada empresa, ou seja, cada um vai determinar e sempre vem a questão. Quando o nosso caixa for superior ao H, nós vamos investir a diferença do tanto que a gente vai ter até o Z, a diferença do tanto que a gente tem para o Z, certo? Se o nosso fluxo de caixa baixar, quando ele ficar inferior ao L, nós vamos ter que resgatar o investimento. Nós vamos resgatar o investimento do tanto que a gente, do Z, a diferença do Z pro tanto que a gente tem. Ou seja, se a gente tiver, na nossa questão, o limite é 50. Se a gente tiver R$30, quanto nós vamos resgatar? O Z, supomos que seja 380. Então,
De 380 para 30 reais são 350. Então, nós vamos resgatar 350. Vamos lá, então. Como calcula o Z e o H? O Z é igual ao L, que é o limite inferior, o limite que cada empresa determina, pode ser até mesmo zero, mais a raiz cúbica de 0,75 vezes a variância. Na verdade, a fórmula não é essa aí, não. A fórmula seria essa daqui, ó, vezes B vezes variância. Só que o B é quando referente às taxas tributárias, para já ter o cálculo das taxas tributárias. Como no Brasil tudo tem que ser diferente, tudo tem que ser mais complicado, nós não vamos colocar esse B, nós vamos calcular a taxa tributária de uma forma diferente. Então, vezes variância, 0,75 vezes variância sobre I. Nós vamos calcular a taxa tributária depois de tudo isso, sob o rendimento. Então, vamos lá. O Z vai ser isso aqui, né? Vamos voltar na questão. Na questão está falando que o limite de caixa, que é L, eu já vou colocar aqui antes da gente calcular. Vou colocar aqui. L é igual a 50 e V variância é igual a 47,950. O I, que é a taxa diária, é 0,1%. Lembrando que o I aqui está em taxa diária. Nós vamos calcular por dia, que é o dia por dia de investimento, certo? Se ele dá a taxa mensal, nós vamos ter que transformar em taxa diária. Só que como o professor já falou que vai dar a taxa já diária, não precisaríamos calcular, certo? Aqui está o L, a variância e o I. Precisamos só disso. Então, o Z é igual a L, que é 50, mais raiz cúbica de 0,75 vezes a variância 47950 sobre 0,001. Calculando, 0,75 vezes 47950, que a variância é igual, dividido por 0,001, igual a isso aí. A raiz cúbica disso aí é isso aqui. Então, Z é igual a 330,078. Z... Opa! Certo? 078, certo? Então, Z é igual a 380,078. H. O H vai ser L, que é 50, limite inferior 50, mais 3 vezes o Z. Então, H é igual a 50 mais 3 vezes 380
0,78, né? Calculadora. Mais 50. Aqui tá o Z, né? O Z vezes 3 é igual a 1140,234. 1140, 2, 3, 4, mais 50, 1190,234. Então, aqui nós temos o Z e aqui nós temos o H, certo? Ó isso. Vamos conferir com Excel. O L é 50. A variância. Aqui deu errado porque a variância tá pelo tempo errado, tá vendo? Vai parar aqui. Nós sempre calculamos com o saldo do dia. Vai parar em L19. L19 é o último. Então eu vou excluir isso aqui. 47950. Eu vou escrever esse 47950 aqui para calcular com base aqui, porque a variância vai mudar quando eu fizer o investimento, certo? Aí vai mudar meus cálculos aqui e isso eu não quero. Então eu vou deixar aqui o saldo certinho. Tá vendo que a variância tá batendo com a da folha, que foi 47,950, certo? Aqui. Então, 380,78, o Z, e o H, 1190,23, certinho. Se a gente fosse fazer o investimento, então, será que a gente pode? O H é 1190, então a gente olha aqui no saldo acumulado. Se tem algum dia que o nosso saldo é maior que o H, que é o limite superior. Só tem o primeiro dia, que aqui está 1250 e 1190. Quanto a gente investiria então? A diferença do tanto que a gente tem, se for superior a H, claro, para o Z. Então, eu vou colocar aqui, que aqui no Excel já vai fazer a conta, tá vendo? O tanto que a gente vai ter, que é 1250, pro Z. Vamos fazer a conta na calculadora? 1250 pro Z, que é 380. Por que pro Z? Porque o Z é o nosso ponto de retorno. Aqui, 800, 9202. Então, a gente vai fazer esse investimento, certo? Significa que esse vai ser o P? Não significa isso. Significa que esse será investimento. O P será, nós vamos calcular sobre o tanto que a gente está resgatando. Aqui, vou fazer a aplicação investimento. Vamos fazer aos poucos para vocês verem. 869, saiu aqui, né? 922. Por que isso? Porque a diferença do tanto que a gente tinha, que era 1250, eu anotei aqui isso, né? Menos o Z, que era 380. Tá, eu fiz o investimento. Só que aqui ainda está superior ao L, claro. Mas aqui no segundo dia já está inferior. Então nós teríamos que resgatar já aqui na terça-feira. Ou seja, um dia só um dia só que o dinheiro ficou lá. Mas quantos nós resgataríamos?
seria, vamos voltar aqui, o tanto, tá, o L nosso é 50, certo? Lá tá 30 e pouco, 30 reais e pouco no segundo dia, né, na terça-feira. Nós vamos ter que resgatar, então, daqui, que é 30 e pouco, até chegar no nível de retorno, que é 380. Ou seja, voltando lá no Excel, ou seja, tanto que a gente tem até chegar no Z. Então, 380,078 menos o tanto que a gente tem, 30,078, que é igual a 350. Saldo do dia de resgate. Se eu colocar aqui o saldo, já vai fazer a conta, porque eu fiz essa planilha para facilitar a minha vida, né? Então, eu coloco aqui, já faz o cálculo, tá vendo? 350 é o tanto que a gente tá, o tanto que ficou lá investido por um dia, certo? Então, cadê a calculadora? Conferindo só, 350, certinho. A taxa aqui tá mostrando 0%, só que o Excel faz isso para encher o saco, né? Mas aqui tá 0,1%. Só um arredondamento, mas na hora de fazer a conta, ele não considera 0%, e sim o que eu coloquei. Tempo que ficou lá, ficou por um dia. Aqui já fez o cálculo do rendimento. Vamos fazer o cálculo do rendimento, né? Lembrando que é o cálculo dos juros compostos normal. A conta dos juros compostos normal é essa que eu vou fazer agora, ó. S é igual a P que multiplica 1 mais I elevado a N, certo? Opa, ficou feio. Isso aqui. Porém, nós não queremos saber quanto que gerou. Porque o tanto que gerou nós já sabemos. Nós queremos saber o tanto que rendeu. Aliás, o tanto que gerou nós não sabemos nem precisamos saber. Nós queremos saber o tanto que rendeu. Porque é sobre o tanto que rendeu que nós vamos calcular a taxa tributária. Então vamos lá. O tanto que rendeu não é os juros? Então aqui fala que o nosso montante, ou seja, nosso saldo futuro é igual ao nosso saldo presente, tanto que nós estamos aplicando, mais os juros, certo? Saldo presente mais juros igual ao S, que é o montante ou valor futuro. Então, o valor futuro também é P vezes 1 mais I elevado a N, juros compostos normal. Eu vou isolar os juros, porque eu quero saber quanto que rendeu. Então, juros é igual. O S está aqui desse lado, eu passo o P negativo. Então, valor futuro menos P. Certo? Esse é o valor de juros. Então, logo, juros vai ser igual S não é isso? Então, S é isso aqui. S, que é igual a P 1 mais I elevado a N, S, né? Menos P, S menos P. Então, juros é isso aí. Esse é o valor de juros. Fechando os juros. Opa! Aí sim. Fechou o valor de juros. Agora nós vamos fazer a conta, né? Os juros é igual ao P. Quanto que nós investimos? Nós fizemos uma conta que seria o resgate, né? O resgate foi a diferença do que a gente tinha, que é, se for inferior ao L, claro, até chegar no Z, que é o nosso parâmetro, nosso ponto de retorno.
que deu então 350. Esse é o tanto que a gente teria que resgatar. Esse valor aqui, nós vamos ver quanto que ele gerou. Ele aplicado um dia, quanto de juros ele gerou. O rendimento dele, tá vendo? O rendimento dele em um dia, a taxa que foi dada, que é 0,1%, deu 0,35 de rendimento. Então, nós vamos vir aqui e fazer essa conta. Juros. O capital que nós investimos, claro que o que a gente investiu foi esse daqui. Só que nós não resgatamos esse por inteiro. Nós resgatamos só 350, que foi o suficiente para voltar ao Z, né? Suficiente para voltar ao Z. Então, nós vamos calcular o rendimento só sobre o tanto que a gente resgatou, que foi de R$350. Então, P é R$350, certo? P, 350 vezes 1 mais a taxa, que é 0,1%, transformando fica 0,001 elevado ao tempo, que é um dia só. Esse valor de 350 só ficou investido por um dia. Menos o P, que é 350. Ou seja, juros é igual. Aqui, isso aqui está elevado a 1, certo? Isso aqui. Todo número, essa parte aqui, todo número elevado a 1 é 1. Então, vamos vir aqui, cadê? Opa, calculadora. Opa, não. Punch, calculadora. Isso. 1 mais 0,01, ou seja, 1,001 elevado a 1 é ele mesmo, vezes 350, aqui, 350, né? É igual a esse valor, menos 350, que está aqui na fórmula, é igual a 0,35. Então, minimiza isso aqui, 0,35, certo? Isso aqui foi o rendimento, ou seja, cadê o punch? Aqui, essa conta aqui toda deu 0,35, ou seja, o rendimento foi de 0,35 em um dia, né? Só que esse rendimento não significa que nós vamos ter de lucro 0,35, porque tem a carga tributária sobre esse valor, que é o IOF e o IR, Imposto de Renda. O IOF come 96% desse valor. Então, nós vamos colocar aqui 96%. O IR, até 180 dias, é 20... Tá errado aqui, 22,5. Tem que colocar 22,5 para não dar erro. Ele arredonda aqui, mas o cálculo é feito sobre 22,5. Então, como será feito esse cálculo? Vai ser o rendimento não é 0,35? Certo. 0,35. Vou apagar isso aqui para me dar mais espaço. Borracha pequena é osso, né? É isso.
pincel, 0,35. O IOF, calma aí, 0,35 menos o IOF, OF, menos, calma aí, vamos fazer aos poucos, para facilitar o entendimento. Vai dar um valor, certo? 0,75 menos IOF vai ser igual, vamos calcular o IOF separado. O IOF, como a gente viu aqui na tabela, 96%, vai ser 96% desse valor do rendimento. Então, o IOF é igual a 0,96, ou seja, 96% do valor ali, que é 0,35. Ou seja, IOF 0,96 vezes o valor do rendimento, 0,35, é igual a 0,336. Isso aqui é só IOF, então IOF 0,336. Quanto que é 0,35 menos 0,336, que é o IOF? Então, 0,35 menos 0,336 é igual a 0,14. 0,14, certo? Tá bom. O rendimento menos o tanto que o IOF comeu dá 0,14. Só que ainda tem o imposto de renda. O imposto de renda, o IR, é 22,5% equivale a 0,225%. Isso aqui, 22,5% disso aqui, 0,14, certo? De 0,14, gente, não é do rendimento inicial, não. É do tanto que restou ainda do que o IOF comeu. Então, isso aqui vai ser vezes 0,225 igual isso aqui, menos IR, né? É igual a... O IR vai ser quanto? Vou mostrar quanto que é o IR aqui. Menos o IR. O IR vai ser 0,00 315. 0,14 menos 0,00315 é igual a 0,13685. Foi o que deu aqui. Vamos conferir com o Excel. O Excel não vai errar. Calma aí, deixa eu dar uma olhada. Zero vírgula 34. Certo, tá arredondando certo. Eu acho que eu calculei o IR errado. Vamos conferir o IR. 0,14 vezes 0,225
igual. Ah, eu coloquei um 0 a mais aqui, tá vendo, gente? Vamos apagar aqui. Eu coloquei um 0 a mais. Então, aí, 0,14 menos 0,0315 igual, aí, agora sim, 0,1085. A pergunta é se a pergunta 1.3 é se compensaria, ok, considerando as informações oferecidas pelo modelo e as especificidades da carga tributária brasileira, analise se a empresa pode fazer alguma aplicação no período. Poder pode. Como foi visto? Pode. Mas, como teria que resgatar no dia seguinte, o IOR, o IOF e o IR, que é o imposto de renda, comeriam quase tudo. O rendimento já não foi grande, né? 35 centavos. E ainda com o IOF de 96%, foi embora quase tudo. Ficou 1 centavo. Parabéns. Que grande rendimento. A resposta é essa. Próxima questão daqui a pouco.